Glórias a Deus, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom podemos estar mais uma vez aqui para participarmos dessa célula que é um estudo bíblico, célula de edificação e evangelismo. Então ela tem duas vias, ela serve para edificar aqueles que já estão servindo a Deus e para evangelizar, ou seja, falar as boas novas do Evangelho, trazer uma oportunidade de conhecimento das boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor. Então eu quero agora aqui te dizer que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda, você que está aí conosco, você que está nos visitando, você que é da Igreja do Nazareno, Jardim das Américas, em Curitiba. Que bom podemos nos encontrar aqui. Não estamos nos encontrando nos nossos cultos, nossas reuniões presenciais, mas estamos nos encontrando aqui. Estamos nos encontrando aqui através desta página do Facebook da Igreja do Nazareno do Jardim das Américas. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar nosso estudo. Estamos num tempinho de louvor aqui. Estamos compartilhando esse louvor aqui, não é? E nós vamos agora orar a Deus. Vamos iniciar com a leitura de um versículo bíblico. Quero ler um texto da Palavra de Deus aqui, que eu separei em João, Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 14, verso 26. E vamos ver aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então aqui está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Consolador, ele vai nos ensinar todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus tem dito. Então agora, nesse momento aqui de ensino da Palavra de Deus, no momento que nós estamos aqui aprendendo a Palavra de Deus, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está nos ensinando a Palavra. Então, nós oramos para que você tenha um entendimento que vem do Senhor, um entendimento sobrenatural da Palavra de Deus, que vai acrescentar na sua vida, que é o entendimento da palavra através da pessoa do Espírito Santo, que ele é o próprio Deus que habita em você, e ele vai te trazer entendimento dessa palavra. Então nós sempre dizemos assim, quando alguém vai ler a palavra, faça uma oração, e a oração é esta: Espírito Santo, me ensina a palavra de Deus, me dá entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer então entendimento da palavra de Deus sobre a sua vida. É uma noite de ensino, então o objetivo principal aqui deste culto é ensino. Então nós estaremos aqui trazendo o ensino da palavra de Deus. Nós vamos trazer o ensino da palavra de Deus e você poderá estar aprendendo então esse ensino da palavra de Deus, você estando aí conosco nessa noite, participando. Eu aqui em casa, você aí na sua casa, estamos aí compartilhando a palavra de Deus com a sua vida. Agora deu certo aqui para compartilhar no Facebook, compartilhar da página da igreja para a minha página e da minha página para a página do Ministério Projeto de Deus. Então vamos lá, eu quero começar com uma oração. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus e queremos te agradecer por teu Espírito Santo que habita em nós. Ele é que nos dá entendimento da sua palavra. Obrigado pelo entendimento que teremos da sua palavra no assunto que vamos estudar nessa noite em nossa célula. Pai, que o Senhor possa me usar aqui para ministrar a palavra e que o Senhor possa estar trazendo entendimento a cada uma das vidas que está agora ouvindo essa palavra, que vai ouvir depois, o que vai ver também no nosso canal do Facebook, onde estaremos publicando em seguida essa palavra também. Te damos graças ao Senhor por Jesus, que Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Toda e qualquer tentativa de oposição dessa exposição da palavra, nós já declaramos que está desfeita no poderoso e santo nome de Jesus. E temos então, Pai, toda a disposição para ouvirmos ao Senhor. Vem falar conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então o assunto dessa célula o título é Não tome decisões sem antes orar a Deus. Olha que interessante, né? Não tomarmos qualquer decisão e todos os dias nós somos confrontados com situações que empreendem uma decisão, que devemos tomar decisão, o que fazer, como fazer, o que falar, onde ir, onde não ir. Enfim, são tantas as áreas de nossa vida em que precisamos tomar decisões diariamente, e muito mais aquelas áreas mais aprofundadas que podem trazer sérias consequências se atitudes forem erradas.
se a decisão for errada. Então eu quero tomar como base aqui o texto da palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, Provérbios no capítulo 16, versos 1 e 2. E está escrito assim em Provérbios 16, versos 1 e 2. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então, olha que interessante. O coração do ser humano, cada um de nós, você e eu, podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, quer dizer, vem da boca do Senhor. E aqui também diz que todos os caminhos de uma pessoa parecem ser puros. Parecem ser puros. Muitas vezes nós não temos aquela percepção, não usamos aquela percepção espiritual e achamos que tudo é bom, tudo é maravilhoso, vai tudo bem, não é? Que podemos fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão que não teremos consequências. E aqui ele diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. E a palavra de Deus diz que se nossos olhos forem bons, tudo em nós será bom. Então aqui eles podem ser puros, pode alguém não ver uma situação ali, uma armadilha, um laço, aos seus próprios olhos, porque ele olhou com olhos de pureza. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E eu digo que às vezes nós, como cristãos, ou uma grande maioria, uma parte de nós como cristãos, nós temos uma percepção ali de ingenuidade. Então ele diz, nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E nós muitas vezes não somos apenas simples, somos simplórios, nós não vemos o que está por trás, aquilo que a gente chama em teatro, em dramaturgia, o subtexto. Eu não falo no palco algo, mas aquilo que eu quero dizer eu transmito com outras palavras. É o subtexto, aquilo que está por trás das coisas, aquilo que é sobrenatural e que nós não vemos. Ele diz aqui, mas o Senhor sonda o espírito, o Senhor sonda com que espírito tomamos as decisões, qual é o espírito que está nos inspirando a buscar uma resposta ou a tomar uma decisão. Por isso, esse texto aqui, esse nosso estudo, na verdade, não tome decisões sem antes orar a Deus, seja qual for a decisão. E aqui, você já tomou alguma decisão errada em sua vida? Certamente, nós já tomamos muitas decisões erradas em nossas vidas. Se a gente pudesse falar assim, olha, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar, eu teria tomado uma decisão diferente. Qual foi a repercussão daquilo? Certamente aquilo que nós fizemos precipitadamente, ou sem orarmos ao Senhor, ou até mesmo orando a Deus, mas não o suficiente para termos uma resposta que vem da boca de Deus. Temos aquela confirmação, sentimos a paz no coração, como diz a própria palavra, em Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz dos vossos corações. Então, será que já tomamos alguma decisão errada? Qual foi a repercussão dessa decisão ou a consequência dessa decisão? Onde você está hoje é o resultado das suas decisões de ontem. Onde você estará amanhã dependerá das decisões que você está tomando hoje. Essa é uma frase de Carl Baker. Então vamos repetir aqui, onde nós estamos hoje, vamos trazer para a primeira pessoa, né? Onde nós estamos hoje é um resultado das decisões que tomamos ontem ou no passado. Onde estaremos amanhã dependerá das boas ou más decisões que tomarmos hoje. Então, se já erramos devido à decisão anterior, podemos então consertar isto agora e buscar a Deus para tomarmos decisões corretas, decisões certeiras, decisões que tragam resultados, e esse resultado sempre deve ser isso, glorificar ao nome do Senhor. Tudo o que nós fazemos em nossa vida como filhos e filhas de Deus, devemos entender o seguinte, isto vai glorificar a Deus, isso pode trazer um resultado imediato para mim, um resultado temporário para mim ou para outras pessoas, mas este resultado vai glorificar a Deus. Então devemos sempre ter esse pensamento, essa linha de reflexão. Será que aquilo que vamos fazer, será que nossas decisões, elas vão glorificar ao nome do Senhor? Alguns dizem que somos o que fazemos. Somos resultado das decisões que tomamos. Outros acreditam que somos o que possuímos.
Porém, a Bíblia diz e nos ensina, nos orienta da seguinte maneira, que nós somos o resultado do que nós escolhemos. Se uma pessoa ela decidiu escolher a Deus, ela vai ter resultados que vêm de Deus, ela vai ser uma bênção. Agora, se uma pessoa ela decidiu não ouvir a Deus, mesmo servindo a Deus, ela não vai ser uma bênção, não vai ter a bênção de Deus em certas áreas de sua vida. Então aqui vamos aprofundar essa questão. Você tem o controle de todas as coisas em sua vida? Existem muitas coisas nesta vida sobre as quais você tem pouco ou nenhum controle. Contudo, você tem completo controle sobre si mesmo e sobre a atitude que você irá tomar como resposta às ações do mundo ao redor. Quando alguém está discutindo, sempre a gente tem um ditado, a gente fala, a única pessoa que você pode controlar é você. Se você perdeu o controle, você perdeu o controle da situação. Segundo, você nunca vai, jamais você poderá controlar uma outra pessoa. Você não pode decidir como serão as condições do tempo. No entanto, você pode decidir qual será a sua atitude se chover. Ah, está chovendo? Como vou sair? Como vou me vestir? Ventar? Esquentar ou esfriar? Então nós não podemos decidir, isso não está no nosso controle, como será o tempo. Mas podemos decidir como lidar com o tempo. Nós podemos, talvez, não decidir por outras pessoas, mas podemos decidir como lidar com situações de outras pessoas que nos envolvem. Você não tem nenhum controle sobre a economia mundial e sobre as condições do mercado atual que afetam seus negócios. Mas você tem completo controle sobre o modo em que irá responder a essas condições. Por exemplo, estamos vivendo um tempo de pandemia no Brasil e nas nações, até mesmo de cerceamento no sentido de preventivo de nossa saúde, de contato com as pessoas. Não estamos podendo fazer o nosso trabalho, até mesmo ministério ou um outro trabalho, não vou chamar de trabalho secular, porque tudo que nós fazemos é espiritual, da maneira como fazíamos antes. Mas podemos responder bem a estas condições. Podemos ser criativos, afinal o Espírito Santo ele é a própria criação, ele estava na criação. Como a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo, outras versões sobre as águas. E no original quer dizer que ele chocava, ele estava ali numa condição, esperando uma ordem, e essa ordem veio de Deus Pai. Amém? Então Deus ele sempre tem uma direção para as nossas vidas. Então nós precisamos sempre buscar a Deus e orar antes de tomarmos decisões. Quantas vezes nós perdemos ali o controle numa situação porque nós não paramos para refletir. É uma guerra espiritual, nossa mente, nosso desejo, nosso caráter. É uma série de situações aí que envolvem. E muitas vezes tomamos uma decisão precipitada naquele momento, como nós agimos naquele momento, como nós agimos diante de circunstâncias. Por isso precisamos sempre orar a Deus, pedindo a Deus que nos dê sabedoria em todas as situações, em toda e qualquer situação que estejamos vivendo. Então vamos trazer aqui um exemplo da palavra de Deus, a questão de como tomar decisões, o que é, qual a consequência que trazem decisões bem tomadas ou não bem tomadas, ou mal tomadas. Então, se não são bem tomadas, são mal tomadas. E Deus ele não vai interferir em uma decisão, ele deixa que a gente tome nossas decisões. E aí vem como consequência a bênção ou a maldição, se nós tomamos a bênção, se tomamos a decisão correta, e a maldição ou uma consequência ali, se nós tomamos a decisão incorreta. Eu quero ler um texto aqui que fala da história de Ló na Bíblia, a história de Abraão e seu primo Ló. E aqui, Gênesis capítulo 13, capítulo 13, versos 9 ao 13. Gênesis capítulo 13, versos de número 9 ao número 13. E eu quero ler aqui. E assim está escrito. Abraão e Ló se separam, capítulo 13. Aqui no verso 9, não está toda a terra aí diante de você? Abraão falando para Ló. Peço que você se afaste de mim. Ele tomou uma decisão, ele entendeu que ele não poderia estar junto de Ló. Se você for para a esquerda, irei para a direita.
Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só a observação aqui. E vamos então navegar em cima desse texto. Então, a vida de Ló exemplifica bem alguém que seguiu seus próprios planos, andou por seus caminhos e o seu final foi trágico. Você pode dizer, mas Abraão propôs para ele, falou, olha, você tem que escolher um lugar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para um lado, eu vou para o outro, mas vamos lá, vamos entender aqui esse contexto. Sua vida terminou triste por decisões equivocadas que tomou. Como disse alguém com discernimento, mais importante que começar bem é terminar bem. Eu sempre falo, alguém começa uma faculdade muito temente a Deus, mas o mais importante que isso é terminar aquela faculdade temente a Deus. Alguém pode entrar numa profissão muito temente a Deus, mas como ela está nessa profissão? Está temente a Deus ou qualquer outra área? Pode entrar num relacionamento muito temente a Deus, mas como fica depois? Tem que continuar temente a Deus. Então não foi o caso de Ló, ao contrário, o seu final foi infeliz e ele mesmo foi o próprio causador das suas desgraças. No texto, vemos Abraão dando oportunidade para Ló decidir o que fazer. Ele falou para escolher, para onde ir. São em momentos como esses, de decisões importantes, veja, eles estavam entrando numa nova terra. Onde que ele iria habitar? Onde ele ia construir a sua casa? Onde ele ia viver com sua família nesse contexto? Decisão importante. Que precisamos do auxílio do Espírito Santo para que nossos passos sejam alinhados com a vontade de Deus. A mesma que o apóstolo Paulo afirma ser perfeita, ou melhor, boa, perfeita e agradável. Vamos ver aqui, lembrando desse texto, Romanos capítulo 12, no verso 2, Romanos 12, no verso 2, está escrito assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, ela é algo que nos agrada. Ela é boa, ela leva à perfeição. Então é esta a vontade que nós devemos procurar. Devemos conhecer a vontade de Deus. E existe a vontade humana. Sempre que nós temos decisões para tomar, o que começa a acontecer? Vem setinha ali, do maligno. Vem setinhas em nossa mente. Vem a nossa alma, vem o nosso velho homem, vem as vozes que não são do Senhor. E aí o que fazer? Por isso que está a orientação, buscar a orientação do Espírito Santo. E só tomar uma atitude em cima de uma decisão que você sente paz no coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Então, analisando os critérios que Ló utilizou para a sua escolha e considerando as consequências sofridas, podemos aprender algumas lições do que não fazemos ao decidirmos, do que não fazemos ao decidirmos algo. Pois decisões, do que não fazermos, me corrigindo aqui, ao decidirmos algo. Pois decisões erradas têm um poder altamente destrutivo na vida de qualquer um. Então, alguém pode até tomar, por um momento, estar tomando uma decisão errada, mas ele que seja muito rápido em se corrigir. E sempre digo que ninguém foi tão longe que não possa voltar atrás.
voltar a buscar e ter a vontade de Deus. Então, fatores para decisões equivocadas. Primeiro, orgulho. A primeira opção seria não aceitar a separação, não aceitar a proposta que Abraão fez para ele. Mas para isso seria necessária uma atitude de humildade. Porém, essa possibilidade não foi nem cogitada por causa do orgulho. Ah, é? Então você quer que eu vá para um lado, você vai para o outro? Então vai ser assim mesmo. Foi a atitude dele. Se não fosse orgulho, os conflitos poderiam ser administrados a partir da submissão de Ló. Olha, eu reconheço que eu estou agindo de uma forma que te desagrada, Abraão, ele poderia ter falado. Vamos então chegar num acordo aqui. Eu me submeto. Você me fala o que eu tenho que mudar, que eu farei. O chamado original de Deus era para Abraão. Ló apenas o acompanhava, mas poderia se beneficiar da bênção se tivesse vencido o orgulho. Vamos ver algo aqui sobre orgulho na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, no verso 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O espírito de orgulho, ele vai desatar a ação da ruína, que vem como consequência da soberba. Orgulho, soberba, eu sei, eu posso, mas eu tenho tanto tempo, eu tenho mais tempo de convertido do que você, quem é você para me dar uma sugestão, quem é você para me chamar atenção, enfim, são tantas as situações, não é? Amada igreja, que a gente poderia citar aqui. Mas esse líder, esse pastor, essa líder, essa pastora, não, mas espera aí, as coisas mudaram, hoje nós estamos em outro tempo, hoje é tudo diferente, não, mas veja bem, esse pastor está falando aí, mas não, isso aí é no tempo dele, essa pastora está falando, mas hoje é tudo diferente. Não. A palavra de Deus, a santa palavra de Deus, ela não muda. Ela mesmo diz sobre ela: passarão céus e terra, mas a minha palavra, Jesus é a palavra, jamais passará. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre cumpre aquilo que é prazo, aquilo que é propósito, aquilo que é alvo de Deus. Então aqui a primeira situação, o primeiro fator para decisões equivocadas é o orgulho. Segundo, visão humana, que é uma visão totalmente natural, quando não inspirada pelo Espírito Santo. Quantas vezes temos cometido o mesmo erro por sermos imediatistas e sofremos consequências por não termos mais paciência ao termos que decidir algo? Paciência, amadurecimento, sem pressa. Eu já ouvi alguns pregadores falarem, e eu repito isso: Deus não tem pressa. Deus, Ele quer te dar o melhor. E devido à pressa, à visão humana, as pessoas perdem as oportunidades de serem abençoadas por Deus. Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Jacó queria a primogenitura dele. O que acontece? Esaú vai caçar, fica alguns dias e não consegue trazer uma caça, chega cheio de fome, ali ele tem uma visão humana. Ele sente o cheiro da comida que ele mais gostava, a Bíblia diz que era um guisado. E aí ele sente aquele cheiro, ele tem uma visão humana e imediatista. Ele queria, mais do que qualquer outra coisa, resolver o problema da fome dele. Aí ele tem uma proposta do irmão dele, de Jacó. Você quer comer? Está pronto aqui o guisado que você gosta. E certamente a Bíblia não fala isso, mas Esaú já conhecia o talento culinário do chefe ali, Jacó.
Ele sabia fazer muito bem e o irmão dele gostava daquela comida. E naquele momento ele foi imediatista. O irmão, muito esperto e astuto, falou: olha, você pode comer, vai saciar a tua fome com a comida que você mais gosta, mas há uma condição. Eu quero te fazer uma troca. Você não conseguiu a caça. Eu tinha uma caça aqui e usei ela. Fiz o guisado. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Me dê sua primogenitura. Lembre, aqui é a visão humana. Imediata, imediatista. Eu quero o resultado já. Deus, se eu não respondeu hoje, eu não oro mais. Será que nunca alguém falou assim diante de Deus? Ah, se não acontecer tal coisa hoje, amanhã eu não quero mais. Ah, eu já cansei. Pessoas falam: ah, mas eu já orei, parece que Deus não fala comigo. Será que Deus não está falando? Ou nós que não estamos ouvindo? Ou a nossa visão imediatista está nos impedindo de ouvirmos de fato e de verdade o que Deus está falando conosco? E aqui ele aceita a proposta, ele fala: olha, você pode comer, mas eu quero a sua primogenitura. Então, naquele momento, a primogenitura passou a ser algo sem qualquer importância para Esaú. Tanto que ele trocou, ele deu a primogenitura dele. Porque ele queria saciar algo imediato, que era a fome dele. Então, aqui, segundo ponto do que é um fator de decisões equivocadas. O primeiro, orgulho. O segundo, visão humana. Terceiro, valoriza a aparência. Verso 10 diz que ele levantou os olhos e viu. Então ele levantou os olhos e viu aquela campina. Uau! Que terra bonita, enche os olhos. Ah, não vou ter trabalho nenhum aí. É esta terra que eu vou escolher. A visão humana é seduzida pela aparência das coisas. Isso é natural. Faz parte da natureza humana, mas não significa que seja o melhor, que seja de Deus. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero assim, eu quero daquela forma. Isso não significa que Deus está no negócio. Por exemplo aqui, 1 Samuel, capítulo 16. No verso 7. Quando Davi foi ungido rei. 1 Reis 16, no verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, ou seja, o ser humano vê a aparência, mas Deus vê o coração. Essa questão de valorizar a aparência em nossos dias, eu falo isso, já falei em algumas ministrações. Deus me mostrou, orando a ele, falou: olha, você precisa falar, quando você faz os seminários, ele fala sobre um ídolo chamado YouTube. Por quê? Porque muitas vezes está ali, o irmão ou a irmã está ouvindo, seu pastor ou sua pastora, mas ele chega em casa e ele vai ver o ídolo dele do YouTube, para saber se aquele ídolo fala igual. Ah, não, peraí, mas a minha pastora falou assim, meu pastor falou assim. Ah, mas o fulano, ele pode ser teu ídolo. Isso está errado, ter ídolos. Mas ele não é Deus. Então as pessoas olham para uma aparência humana. Ah, mas fulano tem tantos seguidores lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram. Irmãos, parece algo tão infantil, mas é real. Aí alguém vai seguir porque aquela pessoa tem milhões, tem milhares de seguidores. Mas será que essas pessoas que têm milhares de seguidores, seja na rede social ali, Facebook, Instagram, seja no YouTube, ele tem milhares ou ela milhões de inscritos no seu canal? Olha, nós vemos até em programa de televisão isso, programa dominical. Ah, mas fulano ali é campeão da internet, teve 60 milhões de visualizações. E daí? O que essa pessoa tem para te oferecer? Não estou aqui desmerecendo a pessoa. Mas o fato de alguém ter uma aparência, e hoje o que é a aparência? É quantos seguidores tem. Não está identificando ela
como uma pessoa aprovada por Deus. Pode até ser e ter, e Deus permitiu, mas estou falando aqui da aparência. O quarto ponto, benefícios imediatos. A terra era toda bem regada. Lá olhou para aquela terra, ela toda bem regada. Além de parecer ser a melhor opção em termos de beleza, a descrição do texto mostra que aquele lugar também oferecia uma estrutura melhor para Ló se estabelecer ali com sua família e seu gado. Mais um ponto. Desvaloriza o mais importante. Ló se importou mais com a aparência e as possíveis vantagens que teria em escolher as campinas de Sodoma. Entretanto, desprezou outros fatores mais importantes. Desconsiderou o ambiente e as pessoas que habitavam ali. Lembra do final do texto que nós lemos? As pessoas que habitavam ali eram más pessoas. O texto diz que esses homens eram maus e pecadores, lemos aqui no verso 13. Os aspectos intangíveis são mais importantes que os tangíveis ou materiais. Aquilo que é intocável, naquele momento, é mais importante do que aquilo que é tocável. O espiritual sempre é superior e mais importante do que o material. Ah, mas aquilo vai me trazer uma vantagem. Ah, mas se eu tomar a decisão vai ser assim. É a mesma coisa do relacionamento. Aí a moça, não, mas aquele rapaz, ele é tão querido, só falta se converter. Falta tudo. Julgo desigual. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Quem disse? Que prognóstico é esse que você está fazendo? Deus te falou isso? Quantas pessoas que estão vivendo relacionamentos totalmente conturbados, tóxicos, estão sendo vítimas, uma esposa de um marido ou vice-versa, porque tomaram uma decisão por aparência, não buscaram a Deus. Deus te dá direito de você escolher uma pessoa para relacionamento, mas dentro dos padrões dele. E aqui, mais um ponto. Fatores para decisões equivocadas. Primeiro, orgulho. Segundo, visão humana. Terceiro, valoriza a aparência. Quarto, benefícios imediatos. Quinto, desvaloriza o mais importante. Sexto ponto, ignorância, inocência ou obstinação. Às vezes, por ignorância ou inocência, decidimos pelo errado. Mesmo sendo assim, as consequências do errado serão inevitáveis. Por isso, não podemos ser precipitados. Antes, devemos analisar, perguntar, tomar conselho com os mais experientes e, principalmente, orar a Deus. Eu lembrei de um texto aqui, Levítico. Eu quero ler aqui. Levítico 5, verso 17. Olha que interessante que está aqui no texto. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. Ah, mas eu não sabia que não poderia agir assim. Ah, mas eu não sabia que não poderia tomar tal decisão. Mesmo sem você saber, você levará a consequência. Imagine que eu desconheça a lei da física. Isso aqui é uma caneta. A lei da física diz que se eu soltar, ela vai para onde? Um local sólido. Ah, mas eu desconheço essa lei da física. Ela se aplica ou não se aplica? Ela se aplica da mesma forma. Assim é com as coisas espirituais. As consequências vêm por decisões que são tomadas sem orarmos a Deus e sem
e a orarmos e temos uma resposta, obedecermos a Deus. Consequências da vida de Ló comparadas à vida de Abraão. Vamos fazer aqui algumas comparações. Ló e Abraão. Ló foi sequestrado por exércitos inimigos. Abraão foi o libertador de Ló das mãos dos inimigos. Ló foi morar na região de Sodoma, onde mais tarde Deus destruiu. Abraão tornou-se a bênção em pessoa. Onde chegava, levava a bênção de Deus. Ló perdeu sua esposa e ofereceu suas filhas para serem abusadas. Abraão, as bênçãos das famílias da terra estavam concentradas nele. Gênesis 12, 3. E eu quero ler aqui. Gênesis capítulo 12. Estamos estudando a palavra de Deus. Como é bom estudarmos a palavra de Deus, né? 12 no verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ló foi parar na cidade chamada Zoar, que significa insignificância. Abraão recebeu a promessa de posse de toda aquela terra. Ló gerou Amon e Moabe, inimigos do povo de Deus. Abraão, pai espiritual dos filhos de Deus até os dias de hoje. Por isso que a palavra diz, o nosso pai Abraão. Então as decisões que tomamos é que vão nos levar mais para perto de Deus ou mais para longe de Deus. As decisões que tomamos com sabedoria nos aproximam de Deus. As decisões que tomamos por nossa própria conta nos distanciam de Deus. Por isso é importante, amados irmãos e irmãs, procurarmos por sabedoria para tomarmos a decisão certa. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que voluntariamente vô-la dará. A primeira coisa que devemos fazer quando temos de tomar uma decisão é pedir orientação a Deus. Ele nos oferece sabedoria e nos dá muitos conselhos através da Bíblia. Um exemplo aqui, Filipenses, capítulo 4, no verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Eu quero ler agora. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, primeiramente aqui, não fiquem preocupados, a parte A do versículo, mas faça Deus conhecer as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus desejos de resposta, as decisões que vocês precisam tomar. Ele sabe porque ele não sente, mas coloque diante dele. A segunda coisa é pedir conselhos a pessoas sábias. Mas, acima de tudo, devemos confiar que Deus está no controle. Vamos ver aqui. Provérbios, capítulo 11, no verso 14. Provérbios 11. Onze, 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Mas nos muitos conselhos há segurança. E agora Provérbios 24, verso 26. Provérbios 24, verso de número 26. Provérbios 24, verso 26. Aqui está. Como beijo nos lábios é assim a resposta com palavras sinceras. Então aqui, igreja, precisamos entender, as minhas decisões hoje constroem o meu amanhã. As tuas decisões hoje constroem, são a pavimentação para o teu amanhã. Coloque Deus no início e Ele cuidará do fim.
Tudo que inicia com a direção de Deus, podemos dizer que tem um bom termo e um bom fim. O que define seu destino não são as suas condições, e sim as suas decisões. E para fecharmos essa meditação, a maior decisão que alguém deve tomar é receber Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Se você ainda não o fez, faça essa oração comigo. Diga: querido Jesus, eu te convido para entrar no meu coração. Eu me arrependo por meus pecados, Senhor. E te peço, escreve o meu nome agora no livro da vida com caneta de ouro, para que de lá ele jamais seja apagado. Obrigado, porque assim eu tenho vida abundante e vida eterna. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por essa meditação na palavra. Aprendemos que, Pai, não podemos tomar decisões sem antes orarmos ao Senhor. Perdoa-nos, Deus, quando tomamos decisões, seja em qualquer área de nossas vidas, e não oramos ao Senhor, ou não oramos o suficiente até termos essa convicção, termos a paz de Cristo como árbitro dos nossos corações, para levarmos a cabo uma decisão. Dá-nos sabedoria, Pai. Todo dia somos desafiados com situações para tomarmos decisões. E queremos tomar as decisões corretas, as decisões sábias, as decisões que vão redundar em glória para o Teu nome. Que assim seja conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente e cada dia mais, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade.